Segura essa aqui, rapaziada. O melhor jogador de cada seleção campeã mundial. Vamos ver esse vídeo aqui do Soccer GM, deixar um like, sim, Em cada bora. seleção campeã mundial tem um jogador que carrega o seu país para conquistar o título, mas que nem sempre são reconhecidos pela FIFA como os melhores. Então nesse vídeo vamos ver qual jogador ficou com a maior nota do elenco da França de 98, Brasil de 2002, Itália de 2006, até chegar em 2026. Tudo para responder uma pergunta: vamos lá. Quem foi o melhor jogador a ganhar o título? Começando com a Copa de 1998, onde a seleção da França chegava com muita desconfiança da torcida. Afinal, não jogavam a Copa há mais de uma década. Então na primeira partida do Mundial, o camisa 10 Zidane tinha toda a pressão do mundo. E o jogo começou tenso, até que aos 35 minutos, o Zidane faz uma jogada e ganha um escanteio. Então ele foi para a cobrança aí... Muito bom. Primeira assistência do Zidane. Com isso, a adversária África do Sul foi obrigada a sair para o ataque, o que deu espaço para ele controlar o meio-campo com vários passes que levaram perigo. A França ganhou e o Zidane terminou com a nota de 8.8. Começou com tudo. Então no jogo seguinte ele estava mais confiante e continuou distribuindo passes. Só que quando chegou o segundo tempo, ele perdeu a cabeça com um pisão no jogador, recebendo um cartão vermelho. Essa conduta violenta fez ele ficar de fora da próxima partida e também do jogo seguinte nas oitavas de final. Se a França caísse sem ele em campo, acabava o sonho de ser campeão jogando em casa. Mas a França sobreviveu, então quando finalmente voltou a campo nas quartas contra a Itália, ele destruiu 114 toques na bola e dando 5 passes que levaram perigo. Mesmo assim, o jogo ficou empatado, foi para os pênaltis e ele fez o seu. No fim, a França conseguiu se classificar e o Zidane terminou com a nota de 9.2. Dominou total. Só que no jogo seguinte contra a Croácia, ele teve muito menos espaço para jogar, ficando com nota menor. Até aqui, não era uma Copa avassaladora do Zidane. Ele nem tinha sido votado pro prêmio de melhor da Copa até então, tá ligado? Mas quando chegou na decisão, tudo mudou. Que às vezes custa. A doída decisão. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. O primeiro gol dele no Mundial. E depois disso, ainda ampliou com outro de cabeça. Ele também jogou muito, distribuindo passes e metendo dribles, terminando com nota de 9.6. Que isso? Então a França conquistou a Copa do Mundo e, somando tudo, o Zidane terminou com uma média de 8.4. Será que é ele que vai terminar com a melhor performance das últimas Copas? Ah, não vai, né? Não vai. Mbappé foi muito melhor. Vamos descobrir, indo mundial por mundial até chegar em 2026. Agora, 4 anos depois, o Brasil foi campeão, liderado por dois jogadores lendários, Ronaldo e Rivaldo. Mas só um dos dois poderia terminar com a maior nota da seleção. O Ronaldo estava nos seus 25 anos, e no primeiro jogo contra a Turquia já marcou um gol, ficando com nota 8. Na partida seguinte, meteu outro gol contra a China, mas teve poucos toques na bola e perdeu chances claras. Então mesmo com o gol, ficou com nota 6.9. Mas ele se redimiu no jogo seguinte. Na última rodada da fase de grupos, ele foi um pesadelo pro goleiro, com 7 finalizações e 2 gols marcados, nota 9. Só que ao mesmo tempo que o Ronaldo jogava muito, o Rivaldo também aparecia. No primeiro jogo, foi ele que deu assistência pro gol e depois ainda marcou um de pênalti. Depois contra a China, ele distribuiu o jogo, fez gol e ganhou a maioria das divididas, ficando com nota 8.4. No fim, também marcou na última rodada da fase de grupos. Era uma disputa acirrada entre os dois. Aí quando o Brasil foi para as oitavas de final, as duas estrelas apareceram de novo. Ajeita no peito do Rivaldo, tem a chance para a esquerda, agora bateu! Na esquerda, bateu! Gol! Um gol de cada, mas o Rivaldo teve o dobro de toques na bola que o Ronaldo e liderou a criação de jogadas, terminando com nota 8 contra 7.6 do Ronaldo. Com isso, o Brasil foi para as quartas encarar a Inglaterra. Um jogo muito duro, que o Ronaldo Fenômeno não conseguiu fazer gol, mas ajudou com os passes. Enquanto que o Rivaldo também teve um jogo difícil, mas no final do primeiro tempo recebeu um passe para marcar o gol de empate, nota 7,7 contra 7,2. Mas se o Ronaldo não marcou ali, quando chegou na semifinal apareceu, mandando um chute de biquinho no canto. Enquanto isso, o Rivaldo não marcou, mas teve o dobro de toques na bola, tentou muitos chutes e acertou 4 dribles. Teve um volume de jogo maior, ficando nota 8.2. Ele que foi o líder da criação de jogadas. Então com essa dupla jogando muito, o Brasil chegou na final contra a Alemanha. Mas essa tinha tudo pra ser a final mais Mano, eu assisti esse jogo esses dias. Sensacional. Desastrosa do Ronaldo, porque ele começou perdendo chances claras cara a cara com o goleiro, além de não conseguir acertar nenhum drible. Se a partida terminasse ali, ele ficaria como vilão. Até aqui... Pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha vem cá, Ronaldinho, bateu! Gol! Depois ele ainda marcou outro no cantinho.
mas por causa daqueles erros de antes, acabou ficando com uma nota não tão alta. Que então, isso? somando tudo, o Ronaldo Fenômeno terminou com média de 7.6 e o Rivaldo 7.9. Rivaldo, que era extremamente criticado na seleção nessa época aí, tá? Ele é basicamente o que é o Vini hoje em dia, né? O Vini é muito craque pelo clube, pela seleção não entrega tanto. É a mesma coisa que o Rivaldo. Entregava muito pelo Barcelona, pela seleção não entregava tanto. Mas chegou essa Copa aí, o maluco destrinchou. Com 5 gols e uma assistência, ele terminou como o jogador com a maior média de todo o elenco. Mas por enquanto, o Zidane continua na frente. Agora, depois do Brasil brilhar, 4 anos depois, o campeão foi a Itália. Loucura como é uma Copa, né? O Zidane ficou de fora de 2 jogos, ainda tem uma média maior que o Rivaldo, que fez gol e deu assistência praticamente todas as rodadas. Que loucura. E o cara que terminaria com a maior média de todo o elenco apareceu brilhando logo na primeira partida. Pirlo has taken up position unnoticed and can drive it in. Tá. A sensational goal. Andrea Pirlo estava no auge aos 27 anos, então na estreia da Copa contra a Gana, ele dominou o meio-campo, deu passes que levaram perigo e ainda ajudou a defender, terminando com nota de 8.5. Aí no jogo seguinte, o cara parece que se multiplicou, com 128 toques na bola, louco. mais que qualquer outro em campo. Além disso, conseguiu dar uma assistência, terminando com outra nota acima de 8. Ele estava destruindo, e no Caramba. jogo seguinte continua a dominar o meio campo de novo, 118 toques na bola e uma precisão de passe gigantesca, mas sem participação de gol. Ninguém conseguia parar ele, só que quando chegou no mata-mata, o negócio começou a ficar complicado. Contra a Austrália, a Itália teve um jogador expulso e o Pirlo ficou praticamente isolado. Aí no jogo seguinte, a Itália ganhou da Ucrânia, mas nenhuma jogada passou por ele, que teve um jogo bem apagado. Parecia que ele tinha decaído real. Até que na semifinal contra a Alemanha, o Pirlo cresceu. Ele estava em literalmente todo lugar do campo, tendo incríveis 130 toques na bola, além de dar 2 chutes no gol. Mas o jogo ficou empatado. Até que quando chegou nos últimos minutos da prorrogação, a bola caiu nos seus pés para dar assistência da sua vida. Verdadeiro maestro, né? Messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco. Tiro! Ô, louco. Golaço. Com isso, o Pirlo terminou a partida Cara, essa camisa é muito bonita, né? Eu acho ela muito bonita. Muito legal. O que fizeram com a Itália, cara? com uma nota de 8.5. Aí na grande final contra a França de Zidane, ele foi caçado pela marcação francesa, mas ainda conseguiu dar uma assistência no escanteio e na disputa de pênaltis marcou o seu. Então no fim, somando todas suas notas, o Pirlo terminou com a maior média de toda a seleção, 7.9. Uma Muito atuação bom. gigante, mas por enquanto o Zidane continua na liderança. Agora, 4 anos depois, a Copa foi vencida pela Espanha, que tinha uma dupla mortal no meio campo de Xavi e Iniesta. Aí logo na primeira partida contra a Suíça, o Xavi controlou o meio campo com 114 toques na bola, já mostrando o que podia fazer. Mas nos jogos seguintes, o Xavi errou mais vezes do que antes, fazendo sua nota cair para 7.4. Enquanto isso, o Iniesta também vinha fazendo uma Copa muito consistente, com notas sempre acima de 7. Até Iniesta banco? Cacete. que a Espanha se classificou para as oitavas e contra Portugal, o Xavi mostrou sua genialidade outra vez. Foram 92 passes e 8 que levaram perigo. Uma atuação tão dominante que mesmo sem gol ou assistência, terminou com nota 8.4. O único jeito de parar o Xavi era na força física, e foi isso que o Paraguai fez no jogo seguinte. Ele teve muito menos espaço que costumava ter e era forçado a tentar passes complicados, terminando com uma nota mais baixa. Só que assim como o Pirlo foi em 2006, quando chegou na semifinal contra a Alemanha, ele cresceu. Tudo que a Espanha fazia passava pelos pés dele, 124 toques na bola e 105 passes certos, um verdadeiro pilar do meio campo. Até que quando chegou no minuto 73, ele teve a chance de cobrar um escanteio. No segundo tempo. Cruzamento, a bola para área do gol. Gol! Uma assistência pra conta, mas ele não teve nenhum chute no gol, então como nem tentou nenhuma finalização, terminou com nota um pouco abaixo de 8. Aí no seu lado, o Iniesta também aparecia, 92 toques na bola contra a Alemanha e uma grande chance criada. Mas agora só tinha mais uma partida para essa dupla se consagrar de vez, contra a Holanda. E os holandeses foram pro jogo na base da força física, fazendo muita falta no meio campo, mas mesmo assim, o Xavi conseguiu vencer 9 duelos pela bola. Além disso, ele foi um mestre dos passes, deu 5 passes que levaram perigo e 129 toques na bola, terminando o jogo com outra nota alta, acima de 8. Enquanto o Iniesta fez o gol do título, uma dupla que vai realmente ficar pra história. Então, de maneira surpreendente, os dois terminaram com média de 7.8. Cara, acho que nunca vai ter um Xavi Iniesta de novo na história. Esse cara aqui era bizarro de bom.
Mas calculando certinho, o Xavi foi 7.84 e o Iniesta 7.80. Uma diferença mínima que fez o Xavi ficar na frente. Que loucura. Mas o Zidane continuou na liderança. Até agora ninguém conseguiu passar ele. Agora, 4 anos depois, chegamos na Copa de 2014, que também tinha Xavi e Iniesta, mas caíram na fase de grupos. Ao mesmo tempo, outro jogador começava a mostrar sua qualidade dentro de campo. Na primeira rodada da fase de grupos, a Alemanha foi para jogo contra Portugal, onde no minuto 32, esse cara apareceu cobrando um escanteio. Hummels, Mertesacker, levantamento, olha o Hummels! Gol! Nossa. Toni Kroos, de 24 anos, estava no auge da forma física e teve mais de 96% de acerto nos passes, mas não arriscou nada diferente, terminando com nota 7.5. Aí, enquanto muitos jogadores da Alemanha tinham seus altos e baixos, o Toni Kroos mostrou uma consistência impressionante. No jogo seguinte, contra a Gana, nota 7.5. Toni Kroos que se aposentou, se eu não me engano, com 32, 31 anos. Sério. Que loucura. No próximo, 7.8, depois nota 7.7 e contra a França nas quartas, nota 7.3, dando ainda outra assistência para Hummels marcar de cabeça. Era uma Copa consistente do Kroos, mas nada avassalador. Até que na semifinal contra o Brasil, ele fez uma atuação que entrou para Todo dia uma sofrência diferente, lembrando desse negócio. a história do futebol. Era um jogo de muita tensão. A Alemanha já tinha perdido 2 semifinais seguidas em Copas anteriores. Até que em 11 minutos de jogo, o Kroos teve a chance de cobrar o escanteio mais uma vez. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! Já era a terceira assistência dele na Copa. Aí, minutos depois, ele pegou a bola e deu um passe que criou a jogada para outro gol. Se terminasse ali, já seria uma atuação muito boa. Até que a bola caiu para ele na entrada da área. Os que todo mundo esperava, pode chegar de novo. Chegaram de novo! Que tristeza. Mas não parou. 60 segundos depois, ele roubou a bola do Fernandinho, tabelou e meteu mais um. 2 gols e uma assistência. Foi fundamental para a goleada e terminou com a maior nota do jogo, 9.5. Mas se sua Copa estava sendo muito boa, quando chegou na final, um erro quase colocou tudo a perder. No primeiro tempo, o Kroos tentou cabecear para o zagueiro, mas acabou mandando ela direto para o atacante da Argentina. A sua sorte era que não era o Messi, mas sim o Higuaín, que se precipitou e mandou para fora. A Alemanha estava nervosa, mas depois disso, o Toni Kroos voltou a mostrar o que podia fazer, controlando o meio-campo e dando 128 toques na bola, mais do que qualquer outro jogador. Para comparação, o Messi deu 68 toques, literalmente metade. Até que na prorrogação, ele dá um passe simples para Schürrle, mas acaba sendo o início da jogada que leva para o gol da vitória da Alemanha. Então, somando esse e os seus outros jogos, o Kroos terminou com a maior nota de todo o elenco campeão, média de 7.9. Por enquanto, ninguém conseguiu bater o Zidane, mas a gente ainda tem 3 campeões para ver. Aí, 4 anos depois, o Kroos jogou bem de novo, mas foi só ele, porque a Alemanha caiu na fase de grupos. Então, ao invés dos alemães, o time que começou a crescer foi a França, que tinha no seu elenco o Griezmann no auge aos 27 anos. Aí logo na estreia da Copa, ele recebeu uma bola enfiada e na corrida tomou um carrinho por trás. Então o juiz marcou o pênalti e ele mesmo foi pra cobrança. Griezmann também, que foi sempre um jogador que parecia ser muito bom, mas parece que não chegava naquele auge. E eu acho que 2018 foi o auge do Griezmann. Eu acho que ele se consolidou ali, principalmente também na seleção francesa, e com o título da Copa do Mundo. O cara realmente é muito bom. Griezmann vai pra bola, correu, bateu de pé canhoto. Nossa. Depois disso, ele deu outras 2 finalizações, terminando o jogo com nota 7.8. Só que nos jogos seguintes foi mais complicado. Contra o Peru, ele ficou mais recuado e não levou perigo, o que se repetiu no jogo seguinte. Até que nas oitavas de final contra a Argentina, ele começou com tudo. Meteu bola na trave numa cobrança de falta e ainda marcou de pênalti. Só que depois disso, mesmo com o jogo virando uma loucura frenética, o Griezmann começou a tocar cada vez menos na bola, só dando 16 passes o jogo inteiro. Um jogo apagado, ele não fazia uma Copa decisiva. Mas tudo mudou no jogo seguinte. Logo no primeiro tempo contra o Uruguai, ele teve uma chance de bola parada e mandou ela perfeita na cabeça do Varane, que abriu o placar. Mais uma assistência pra conta. Até que no segundo tempo, ele decidiu testar o goleiro de fora da área. Tolisso, Griezmann bateu direto pro gol! Com essa ajuda do Muslera, agora era um gol e uma assistência. E não foi só isso, ele ganhou praticamente todo o duelo pela bola, recebendo nota de 8.7,
uma atuação gigantesca. Então a França foi para a semifinal encarar a Bélgica num jogo super difícil. E foi aí que o A seleção belga que nós consagramos como a melhor, tá? Griezmann apareceu de novo, dando um cruzamento perfeito para um Titi marcar de cabeça. Por 1 a 0 com a assistência dele, a França foi para a final. O negócio do Griezmann era a bola parada, e na final ele mostrou isso de novo. Cruzou para a área e Mandzukic mandou pro próprio gol. Literalmente uma assistência pro gol contra. Mas era um jogo difícil, que na sequência a Croácia empatou. Até que o Griezmann cobrou um escanteio e ela pegou no braço do Perisic, pênalti pra França. Então a responsabilidade caiu pra ele de novo, que marcou o seu 4º gol na Copa. Depois ele ainda deu um passe pro Pogba, que resultou no 3º gol da França, sendo praticamente uma assistência. Só que ao mesmo tempo que foi decisivo, o plano de jogo da França fez ele também errar passes e perder a posse de bola muitas vezes. Por causa disso, terminou com nota abaixo de 8. Muito consistente, muito consistente. No fim, a França foi campeã, e o Griezmann terminou com a maior média de toda a seleção, 7.7, na frente Caramba. do Pogba e do Mbappé. Parecia impossível fazer uma performance melhor que a do Zidane de 98. Mas se tinha um cara que poderia ultrapassar ele, era o Messi na Copa seguinte, que logo na primeira partida contra a Arábia Saudita começou com um gol de pênalti. Mas no começo do segundo tempo, a Arábia Saudita marcou 2 gols relâmpagos pra virar. Então os sauditas Cara, assim, na época eu pensei, já era Argentina. Tava comemorando, rindo pra cacete. Ai, ai. se fecharam e o Messi, tentando furar a defesa, acabou perdendo a posse mais vezes que o normal, ficando com nota abaixo de 8. Parecia que seria outra Copa frustrante da Argentina, até que no segundo jogo contra o México, o Messi apareceu. Tem o Messi livre. Bola pro Messi, pode bater, Lionel Messi! Ele abriu o placar e no fim deu um passe para Enzo Fernandes, que marcou um golaço, um gol e uma assistência, terminando com nota 8.2. Mas isso não era suficiente para passar o Zidane. Até que no jogo seguinte contra a Polônia, ele não participou de gol, mas foi um terror para a defesa. 4 chutes certos no alvo, 97 toques na bola e 5 passes que levaram perigo, ficando com nota de 8.7. Com isso, a Argentina foi para as oitavas de final, onde contra a Austrália ele abriu o placar, mas tocou na bola menos vezes que no jogo anterior e deu 2 chutes no gol, terminando com nota 8.4. Já fazia uma Copa incrível, mas nada disso serviria se não jogasse bem contra a Holanda. E foi aí que o Messi mostrou ser de outro mundo, dando um passe milimétrico para Molina ficar na cara do gol e marcar. Na sequência, a Argentina conseguiu um pênalti e o Messi fez seu papel mais uma vez de botar a bola no fundo da rede. Um gol e uma assistência. Além disso, em 120 minutos ele praticamente não perdeu a bola e ainda sofreu 8 faltas. Com isso, a Argentina passou nos pênaltis, ele fez o seu e terminou com nota de 9.2. Nossa, eu também acreditei muito que a Holanda poderia ganhar da Argentina nessa. Não sei se vocês vão lembrar, mas nesse jogo da Argentina contra a Holanda foi bater uma falta ensaiada no último minuto, assim, de jogo. Era muito arriscado, os caras fizeram um golaço, mano, meu Deus. Aquele dia eu pensei que a Argentina ia cair. Agora só mais Não 2 caiu. jogos separavam ele do título. E contra a Croácia já começou marcando o gol de pênalti para abrir o placar. Depois Julián Álvares ampliou, até que no segundo tempo o Messi fez isso. Lionel, na grande área, gira pra cá, gira pra lá, faz a finta, invadiu o Messi, que jogada, Álvares! É da Argentina! E pensar que poderia ser a gente contra a Argentina nesse jogo. Uma assistência mais linda que um gol, mas nesse jogo ele teve uma partida menos intensa e cometeu alguns erros individuais, terminando com nota 7.9. Agora a situação era muito mais difícil, porque ele só iria passar a média do Zidane se na final ele tivesse uma nota maior que 8.5. Era uma nota quase impossível numa final, até porque na última decisão de Copa do Messi ele tinha ficado com 6.4 contra a Alemanha. Só que aí a Argentina foi com tudo, e em 20 minutos Di Maria sofre um pênalti, então a bola caiu nos pés Pênalti questionável. dele para bater e converteu. Na sequência, ele participou da jogada que levou a Argentina para o segundo gol. Parecia uma vitória tranquila, até que Mbappé apareceu e marcou 2 gols relâmpagos, levando o jogo para a prorrogação. Mas o Messi apareceu de novo. Meteu pra frente, a Argentina vem chegando de novo. Olha a chance Argentina. A bomba, batida, entrou. 2 gols na final. Só que Mbappé apareceu de novo para marcar mais um. Então foi para os pênaltis e o Messi converteu o dele, o que no fim fez a Argentina vencer o jogo. O melhor jogo de final de Copa do mundo. Não tem outro pra bater. Não tem outro.
Esse jogo aqui foi uma completa loucura, mano. nas penalidades e conquistar a Copa do Mundo. Aí, além dos 2 gols, o Messi também acertou 4 chutes no alvo e acertou 87% dos passes, terminando com uma nota de 9.4. Com isso, ele superou o Zidane. Parecia que aquela tinha sido a Copa da sua vida, mas 4 anos depois ele conseguiu ainda superar o número de gols. Só que terminou com um vice. E de forma polêmica, o prêmio de melhor jogador acabou indo pro campeão Rodri. Mas será que o Rodri realmente merecia esse prêmio? Bom, para entender como que ele terminou sendo o melhor jogador da Espanha, a gente tem que voltar para a primeira rodada da fase de grupos, onde contra Cabo Verde ele controlou o meio-campo com 116 passes, tava por toda parte. Além disso, deu 3 passes que levaram para uma finalização, ficando com nota de 8.6. Ele trouxe uma segurança gigante. E no próximo, contra a Arábia Saudita, não foi diferente. 113 passes certos, controlando o ritmo do jogo. Foram 2 partidas gigantes. Mas na seguinte, contra o Uruguai, ele acabou atuando mais recuado e não foi tão bem defensivamente, terminando com uma nota menor. Não parecia que ia se destacar tanto, mas quando o mata-mata começou, deu uma verdadeira aula. Teve mais de 100 toques na bola em cada partida e ajudando muito na defesa, deixando ele com notas sempre acima de 7. Já era uma Copa muito segura, mas quando chegou na decisão, fez uma partida de mestre. Acertou 101 passes, tendo uma precisão de 95%. E a final da Copa é sempre uma partida de muita tensão, tanto que o Messi perdeu a bola 16 vezes. Mas o Rodri só perdeu a posse 5 vezes em todo o jogo. Dava muita segurança para a zaga. Como se não bastasse, ele ainda foi um pilar para a defesa, vencendo 8 duelos pela bola. Então acabou sendo fundamental para a Espanha dominar, terminando com uma nota de 8.5. Muito consistente, mano. Eu acho que o Rodri realmente mereceu o título como melhor jogador da Copa. Que foi muito consistente, simplesmente isso. Pra tu ter noção, na Copa inteira, ele teve uma média de 94 passes certos por jogo. Com isso, mesmo sem gol ou assistência direta, terminou com a maior nota de todo o elenco campeão, média de 7.8, praticamente a mesma nota do Chaves de 2010. Então é oficial, nas últimas 8 edições, a melhor atuação individual de um jogador campeão fica com o Messi de 2022. Eu acho que o Rivaldo tinha que estar ali junto com o Zidane, senão, sei lá. Acho que o Rivaldo também fez uma Copa muito consistente. Ajudou em todas as fases. Vai ser praticamente impossível superar ele. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Muito bom, mano. Apesar de a gente já saber, eu pensava que o Mbappé tinha sido o maior destaque de 2018, mas claramente não foi, né? Mas muito bom o vídeo, muito bom.